O atual endereço do senhor? Rua Dr. Celso Luiz Peixoto Ribas. Tá, qual que é o número e o bairro? Campo Comprido. Aqui em Curitiba, né? Sim. Tá ótimo. A sua profissão? Auxiliar de vulcanização. Auxiliar de? Vulcanização. Vulcanização, Isso. Tá. O senhor está preso hoje, né? Sim. Há quanto tempo? 10 meses. Tá, e quando em liberdade ganhava quanto? Quando eu estava em liberdade? Isso, o senhor trabalhava como auxiliar, como o senhor Isso. disse, né? E ganhava quanto por mês? 2.400 na carteira. Tá, estava empregado, é isso? Tava. Uhum. Tava, mas não, agora por último não, né? Porque por causa da pandemia eu fui mandado, parou, a firma fechou, fizemos um acerto, fizemos um acordo. Ah, tá, mas por ocasião da sua prisão, há quanto tempo que o senhor estava desempregado? Fazia uns 2 meses. 2 meses. Tá, tudo bem. Chegou a frequentar a escola, Anivaldo? Não, até a quinta série só. Quinta série. Você Sim. tem que idade hoje? Hoje fiz 50. Tá, ler e escrever o senhor sabe? Sei. Tá. Casado? Solteiro. Tem filhos? Não. Tá ótimo. Fora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Não. Tá, eu observei aqui no seu histórico, Anivaldo, que o senhor teve uma ação penal por crime de trânsito, embriaguez ao volante. Sim, verdade. Se recorda? Recordo. E houve aqui, pela minha anotação, também o cumprimento eu das sei, condições. É que eu não assinei lá por causa da pandemia. Eu ia assinar lá no fórum lá e a pandemia não tá fechado. Fora isso, mais alguma coisa? Não, nunca. Tá, tudo bem. Problema de saúde o senhor tem? Não, graças a Deus. Tá. Em relação à acusação, aqueles processos, o senhor tem conhecimento, sabe o que é? Sim. Tá, então, a partir de agora, Anivaldo não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso vai prejudicá-lo. Sim. Só que, por outro lado, é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, e em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão. Tá bom. Tá certo? Certo. Tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Prefiro ficar em silêncio, doutora? Ou não posso falar com o meu advogado? A orientação, excelência, responder as perguntas da defesa e dos jurados. Tá ótimo. No Ministério Público, alguma colocação? Só acho que no microfone, por favor. Só ligar ali. Esse momento aqui de produção de provas, que é importante que responda para todo mundo, né? Eu teria uma série de perguntas importantes para fazer. E eu acho que quebra o equilíbrio aqui do julgamento, mas é só deixar registrado. Eu respeito, né? Entendo isso, mas acho, enfim, o doutor que decide. Jurados, a defesa fez um requerimento para que o acusado só responda as perguntas dos defensores, né? E também, se for o caso, o conselho de sentença, os jurados que são vocês. Eu não me oponho, o requerimento não vai ser indeferido, só faço aqui uma ressalva que é estritamente de direito. O nosso código ele prevê que quem faz o interrogatório é o juiz de direito, e a partir das respostas que forem dadas ao juiz de direito, as partes, no caso do Ministério Público, a defesa, no caso do júri também os jurados, podem fazer pedido de esclarecimentos, né? Esclarecimentos a partir das respostas que foram dadas, né? Se ele não vai responder do juiz, a rigor não haveria o que esclarecer, né? E o segundo ponto, que o interrogatório também é um meio de defesa, sim, claro, mas também é um meio de prova, de forma que, se é um meio de prova, deveria ser submetido ao contraditório, né? Permitir, então, que a parte contrária, enfim, todos aqui os presentes pudessem fazer perguntas. Essa é uma questão estritamente de direito, né? Tem uma certa divergência, inclusive, nas decisões dos tribunais superiores, e, embora não seja essa a minha orientação, ou seja, no sentido de permitir, eu faço só essa ressalva e permito nos julgamentos que eu presido aqui, até por uma questão de prudência, enfim, de cautela, até porque se sobrevier depois um recurso questionando, pode ser que o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF, enfim, entenda de maneira diversa e anula o julgamento, manda voltar, né, refazer. Então, feita essa colocação aqui, que, repito, é estritamente de direito, não tem a ver com os fatos, né? Sem problema algum, então eu passo direto a palavra à defesa, e aí depois, se for o caso, se o jurado tiver alguma pergunta, daí também podem fazer. Então tem a palavra. Obrigado, excelência. A defesa sempre fala por último, então, não obstante tudo que os senhores disseram aí, é um direito constitucional também. Acredito que isso prevalece sobre tudo, e os juízes da causa, que são jurados hoje, poderão tirar os esclarecimentos, que são o juiz-presidente aqui, mas quem vai julgar os fatos são os jurados. Senhor Anivaldo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo. Boa tarde, bom dia também, não sei que horas são agora. Senhor Anivaldo, o senhor tem conhecimento de todos os fatos? Sim. Daquilo que vem te acusando aqui? Sim. O senhor já participou aqui na primeira oportunidade? Sim. Até já vou esclarecer para os jurados que não haveria como não, mas ele confessou a prática delitiva. Então, hoje, acredito que seja só para a gente esclarecer os pontos.
Anivaldo, hoje os juízes da causa aqui são os jurados. Queria que o senhor esclarecesse como que aconteceu, o que aconteceu e o porquê que aconteceu, contando desde o início. Toda a história deve começar do início. Então, o senhor pode ficar à vontade de contar para os jurados aqui o que de fato aconteceu. E eu te peço desculpas, tá? Porque em algum momento eu vou intervir para a gente esclarecer alguma coisa que venha ficar obscura. Tá bom? Ok. Então, a palavra é sua. Tá ok. Posso começar? Pode começar. Não, eu tava na lanchonete. Eu tava na lanchonete. Eu não vou aguentar falar, cara. Eu tava na lanchonete lá perto de casa. Daí os colegas meus pegou e chamou eu pra ir lá num bar, nesse bailão. Daí tava frio. Qual que é o nome do bailão? Do Arapuã, bailão do Arapuã. É. Daí tava frio. Daí eu falei pros piá assim, falei assim, vocês esperam eu que então, na lanchonete, né, que nós tava. E pra mim lá em casa pegar minha jaqueta, que tava frio. Aí eu fui lá em casa, abri a porta e minha jaqueta tava em cima da cama, eu peguei minha jaqueta e vesti. Tu gosta de ficar onde? Tua casa fica aonde? Fica a uns 100 metros até do onde que eu tava. Dá uns 100 metros. Em relação a esse Arapuã? É, o Arapuã, daí do Arapuã lá na minha casa, daí dá uns 300 metros mais ou menos. Não dá nem... Não dá nem 5 minutos. Não dá nem 5. E daí nisso eu fui lá e peguei minha jaqueta e coloquei minha jaqueta e botei minha jaqueta e fui lá com os piá estavam esperando eu lá. Aí eu peguei, entrei no carro do piá e fomos lá pro bailão. Aí eu cheguei no bailão, acho que eram umas 8h30, 9 horas mais ou menos que eu cheguei lá. Aí eu tava lá tranquilo. Tá. Quando o senhor chega lá, a Francis, a mãe dela, Não. a Leonilda, que foi Sim. testemunha que hoje o senhor ouviu, elas estavam? Não tava ninguém lá. Tava cheio? Não, tava vazio. Não tinha quase ninguém. Tinha bem pouquinho gente na hora que eu cheguei. Tá. Que eu cheguei lá era 9 horas. Tá, pode continuar. Tá. E daí eu peguei e cheguei lá, né? E entrei pra dentro. Entrei pra dentro lá e fiquei tomando lá. Tomei uns goles lá. Eu quase tomava pinga, né? Sempre tomava pinga com o pai dessa menina. Você tava bebendo também? Tava lá bebendo lá também. Tava na lanchonete bebendo. Aí eu peguei, né? Aí nós estávamos lá dentro. Aí eu peguei e saí lá pra fora fumar um cigarro. Sabe? Aí quando eu fui lá fora fumar um cigarro, porque nessa hora que ela falou aqui que. Pra gente, é melhor a gente ir por etapa. por tempo. Antes do senhor sair lá para fumar o cigarro e fazer lá o que não, eu tava de. O senhor chegou a ver a Francis dentro? Não vi a Francis. Você não conversou com ela antes disso? Não conversei. Não. Quando ela chegou, ela pegou e foi numa mesa lá, daí eu conversei com ela. Eu fui oferecer uma cerveja, uma caipira para ela. Quem tava com ela? Tava ela, a mãe dela e mais uma mulher lá. Aí quando eu fui oferecer a caipira para ela, eu vou falar a verdade que eu não vou mentir. Quando eu fui oferecer a caipira pra ela e oferecer a cerveja pra mãe dela que ela pegou, ela tava com um copo de caipira assim na cara, ela me jogou na minha cara. Tá, mas ela, de tudo, tá. Assim, né, existiu ali alguma discussão? Vocês não teve discussão nenhuma, não tava nem perto dela. Esse foi o primeiro momento que tu falou com ela? Não, o primeiro momento que eu falei com ela foi esse momento. Daí eu peguei e fui lá pra outra mesa, fiquei lá na outra mesa. Daí eu peguei e aonde que ela fala que eu vou sair lá por trás, não tem outra saída lá. Tem outra saída, mas o portão é grande e lá ninguém passa. Porque tem um monte de cachorro lá. Só tem a saída assim pra você chegar e sair assim, pra você fumar. Só. E daí eu fui tirar o cigarro do bolso, sabe? Daí eu tirei o cigarro do meu bolso aqui e fui fumar. Aí quando eu coloquei a carteira de cigarro aqui no bolso, caiu no chão. Aí quando caiu no chão eu peguei e falei assim, vou colocar no bolso da jaqueta. E fiz assim, quando eu fui colocar no bolso da jaqueta, eu vi que tava um estilete. Nessa hora eu vi um estilete no meu bolso. Mas eu jamais não tinha intenção nenhuma, meu Deus, de fazer aquilo com ela. Mas o que você estava fazendo com estilete? O que você estava fazendo essa blusa? Você usa esse estilete para não, eu sempre levava no serviço, eu sempre saía com ele.
Sempre ia lá levar, eu que levava no serviço, no Cotolengo. E essa blusa que você... Era sempre essa blusa que eu usava. Eu jamais queria fazer um negócio desse pra ele. Tá. Pra gente deixar esclarecer aqui para os jurados também, o senhor chegou a trocar alguma mensagem com ela por telefone? Eu não lembro se eu troquei, eu não tô lembrado se eu troquei. Se eu mandei alguma mensagem pra ela, eu não lembro. O senhor estava bêbado? Eu tava bêbado. Eu usei cocaína, eu falei pros meus pais tudo. Eu tinha usado um monte de cocaína. Tá. E o que o senhor fez? Qual foi seu sentimento? O que o senhor fez depois? Depois do fato. Do estilete, Depois disso, quando eu vi isso aí, daí, quando eu vi que eu dei nela assim, o estilete nela, passei nela assim, mas por frente. Quando eu passei nela assim, eu também, eu fiquei, daí eu peguei e passei aqui em mim também. Passei aqui em mim também. Tá. Você estava de frente com ela? Tava em frente. De frente? Aham. Nós estávamos assim, conversando assim, de frente assim, a mãe dela estava assim do lado. A mãe dela estava do lado também? Tava. Tentou intervir? Não, ela não foi a mãe dela. A mãe dela não tentou intervir nada. Ela só ficou olhando, nós conversando assim, nós estávamos assim de frente. Mas eu jamais, meu Deus, nunca era de eu fazer um negócio desse. Aí eu ia pedir perdão pra mãe dela. Eu ia pedir perdão pra mãe dela, esqueci. Anivaldo, tome um pouquinho de água, tenta ficar calmo. Eu preciso só esclarecer algumas questões assim, para ter um início, um fim, uma lógica dentro do que você está falando, principalmente para os jurados. Tá bom. Porque nós aqui, Ministério Público, magistrado, defesa, a gente conhece de capa a capa o processo. Mas eles têm um contato bem menor, então eles precisam entender essa dinâmica. Então, e você estava de pé na hora que aconteceu? Estava de pé. E ela estava sentada? Não, de pé. Estava de pé também. E a mãe? De pé também. Estava todo mundo de pé? Todo mundo de pé. Consegue mais ou menos criar assim, um cenário de Não, tipo, posição de cada um? ela estava assim na frente, a mãe dela estava assim e eu estava aqui. Eu estava de frente com ela. Que distância? Assim, mais ou menos a distância assim que o senhor está aí. E nesse momento ali já tinha levado uma Não, caipirada, não? Já No, tinha oferecido a caipira para ela? não, né? Foi bem antes que eu ofereci a caipira. Foi bem antes que eu ofereci. Aí saiu para fumar? Daí eu saí pra fumar lá fora, que ela falou que eu saí lá pra outra rua, mas lá por lá não sai. Pode ir lá não sai. Lá é um galpão, ele é um portão bem alto. Ali nós saímos pra ali só pra fumar lá fora. Aí a saída mesmo é só por frente, mas eu não saí pra fora. Eu tava lá dentro. E quando você voltou, lembra se fez algum diálogo nesse momento? Não fiz. Não fiz nenhum dia. Não fiz. Não fiz com ela, não. Não falou nada? Não. Certo. A gente, embora está perguntando, às vezes até redundante, mas é que a gente acompanhou ali o processo e vocês não. Então, às vezes a gente... Eu jamais não queria fazer isso. Eu estou satisfeito, mas os jurados quiserem perguntar, é oportunidade. Anivaldo, tenta se acalmar, que eles podem querer algum esclarecimento. E é a tua chance de falar diretamente para quem hoje é o juiz da tua causa. Tá bom. Tá bom? Tá bom. No Conselho de Sentença, alguma pergunta? Tem? Só providenciar ali, por favor. Peraí, só um minutinho, a gente tem que pegar só pegar o microfone, a gente não consegue fazer o registro da pergunta. Não, microfone, é só. Não é. Isso, a gente não consegue gravar dessa pergunta, entendeu? Isso, agora sim, pois não, por favor. Você chegou nesse tempo que você estava com ela, vocês só namoravam ou cada um na sua casa? Não, cada um na sua casa, só namorava. Vocês Não. chegavam a morar? Não cheguei a morar junto. Desculpa. Nunca. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei um pouco confuso ali no contexto de quando ela jogou a caipira em você. Foi nesse primeiro contato que você teve, quando você foi tentar oferecer para ela, ela já tinha um copo e então ela jogou em você? Eu não entendi. Pode responder? No momento em que ela jogou a bebida em você, foi no primeiro contato que
que vocês tiveram, quando você foi oferecer uma bebida, ela já tinha uma e ela jogou em você. Não, foi no segundo contato. Eu já tinha conversado com ela antes. E daí, nesse segundo contato, você chegou até ela. Não, no segundo contato também não. Eu não cheguei assim nela de uma vez, assim. Não foi porque a caipira foi quase no começo, no começo do bailão. É porque no primeiro depoimento que você tinha dado foi justamente esse momento de ira que tinha desencadeado o fatídico ataque. Daí só por isso que eu fiquei um pouco confuso em relação a isso. E você comentou também que você havia usado drogas, né? Usei bastante. Em qual momento que você chegou a utilizar ela? Porque se você não saiu do bar... Não, mas eu usei lá onde que eu tava, na lanchonete que eu tava. Então, em teoria, quando você chegou... quando eu cheguei lá, você já estava alterado com as drogas. Eu tava. Sem mais perguntas. Tava. Boa tarde. Boa tarde. Drogas era um uso frequente ou foi uma coisa... Não, eu usava frequente. Com que frequência? Sempre final de semana. Ok, obrigada. Mais alguém? Seu Anivaldo, no início da sua apresentação, o senhor comentou que o estilete era uma ferramenta de trabalho, por isso estava no seu bolso. Eu trabalhava, meu serviço era com estilete. Mas no momento que aconteceu, o senhor estava sem trabalho, né? Eu estava sem trabalho. Mas só que quando esse estilete estava no meu bolso, quando eu ia levar ela no serviço dela, que nós tinha passado, subida, sabe? Eu ia subir com ela, eu coloquei o estilete no bolso e largava no bolso da jaqueta. E nesse dia que eu estava na lanchonete, que eu larguei o estilete em casa, que eu larguei a jaqueta em casa, eu peguei a jaqueta, do jeito que eu peguei a jaqueta ali, eu vesti. Eu não vi que o estilete estava aqui no bolso. Juro, não vi mesmo, não vi. Eu não fui para fazer maldade com ela, mas nem um pouquinho, meu Deus do céu. Jamais. Outra pergunta para o senhor. A filha dela estava recebendo com frequência mensagens suas dizendo que ia matar a mãe dela. Não, isso aí eu nunca mandei mensagem para a filha dela, é mentira, é mentira. É só uma vez que eu estava lá bêbado, lá uma vez lá que eu falei assim, só que eu falei isso aí, eu falei mesmo. Mas isso aí foi uma vez só, não é direto que eu falava, não. Eu pensava muito na minha família, eu pensava na família dela também. Por que o senhor acha que ela estava com medo do senhor matar a mãe? Mas ela não falou que estava com medo de mim, ela nunca falou pra mim isso aí. Mas a filha dela estava com medo do senhor matar a mãe dela. Pois é, mas a filha dela, mas então eu não entendo por quê. Ok, mais alguém? Não? Então acho que pode encerrar. João Milton, em relação aos quesitos, de acordo? De acordo. Pela defesa, de acordo com os quesitos? De acordo. Doutor Jorge, eu fiz só uma retificação naquela redação inicial que nós conversamos aqui quando o senhor me procurou. Porque tinha ficado, vamos dizer assim, repetitivo, né? E aí a redação ficou da forma como foi entregue para o senhor agora, de acordo? Sem problemas? Tá, então perfeito. Jurados, passamos então a quesitação e a votação e retomamos em seguida já com a leitura da sentença. O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma forma, também fizeram seus defensores a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura é essa maneira resumida, um pouco extensa, mas depois o senhor Anivaldo Galdino dos Santos terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolveram o acusado. A linha D, não reconheceram a figura do privilégio. A linha E, não reconheceram, ou melhor, reconheceram a qualificadora de motivação torpe. A linha F, reconheceram a qualificadora do emprego de recursos que impossibilitou a defesa da vítima. E, por fim, a linha G, também reconheceram a qualificadora do feminicídio. Item 3, positivo, diante do exposto, em atenção à ação do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado pela prática conduta previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 4º e 6º, cumulado com o parágrafo 2º-A, inciso 1º, todos aqui do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação por homicídio
qualificado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 28 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva, já vigente, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena, em virtude da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Curitiba, do Júri, dia 3 de agosto de 2023. Dr. João Milton, pelo Ministério Público, alguma colocação, algum requerimento? Okay. Pela defesa, alguma colocação, algum requerimento? Tá. Dessa forma, então, aqui agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a defesa, os servidores, a escolta policial, ao serviço terceirizado, aos jurados, ao próprio acusado e, por fim, ao que nos acompanha aqui pela internet, também presencialmente, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.